3, versículo 4, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em caridade. Depende da tradução. Ele nos elegeu dele. Quem nos elegeu foi o Senhor. No capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de João, Jesus falou para o discípulo e disse: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vade e dê fruto e vosso fruto permaneça. Então a nossa eleição é do Senhor. Como diz em Lucas 10, versículo 20, depois de ter comissionado os discípulos, designado que os discípulos saíssem anunciando de 2 em 2 a mensagem do Evangelho, eles voltaram jubilosos, cheios de alegria e de gozo. Por quê? Porque eles pregavam e as pessoas obedeciam. Porque eles pregavam e as pessoas eram curadas, oravam, expulsavam o demônio e ficaram cheios de alegria. E Jesus disse para eles: alegrai-vos, não porque os demônios me submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. O principal, amados irmãos, é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro sacerdócio, a nação santa, o povo adquirido. Eu passei um bom tempo para compreender essa passagem bíblica que refere sobre isso. Efésios, capítulo número 3, versículo 12. Olha como é que diz esse versículo: o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Temos acesso com confiança pela nossa fé nele. Acesso ao quê? Aos céus. O capítulo 1 de Efésios fala da salvação, pela misericórdia, pela graça. Agora, salvo em Cristo, nós temos comunhão com Deus, comunhão com os céus, porque o Senhor consagrou isso ali no meio da cruz, como diz Hebreus, capítulo número 10, versículo 19. Quem conhece essa passagem bíblica? Temos ousadia. Eu fui pesquisar o que é ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ousadia para entrar no Santo dos Santos. Observe bem, o sacerdócio era somente para quem era designado como a linhagem de Arão, como o sacerdote designado da tribo de Levi, que somente eles poderiam entrar para sacrificar como sacerdote. Tinha que ser consagrado, não podia apresentar fogo estranho, tinha que ser pessoas da vida ilibada, da pessoas realmente da vida idônea, pessoas que tivessem uma vida de retidão na presença do Senhor. E antes de ele oferecer um sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer primeiro por eles. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no lugar santo e oferecer primeiro por ele, porque se ele não se purificasse e não tivesse realmente uma vida purificada na presença de Deus, ele podia morrer ali. Mas, meus amados irmãos, ali quando Jesus morreu na cruz, que teve um terremoto, diz na Bíblia, que houve um tremor tão grande que o véu do templo rasgou-se de água abaixo. Se dia observamos o pastor Vicente fazendo uma referência sobre isso e trazendo um detalhe, que o véu do templo é feito de linho torcido. Então era um véu tão grosso que era impossível na ótica humana se rasgar. Imagine, se eu der um costume de corda, tem 4 dedos de largura, de grossura, é impossível rasgar. Mas para se cumprir a palavra de Deus ali, porque agora o caminho do santo que representa o céu, a presença de Deus, foi consagrado pelo Senhor na cruz, através do seu sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa passagem bíblica fala sobre isso, ousadia. Amados irmãos, a palavra ousadia fala de quem é ousado, coragem,
sem medo, a pessoa que fica sem timidez, com a liberdade do pai com o filho. E toda vez que se lê essa mensagem, me faz lembrar Hebreus 4 e versículo 16. Olha o que diz Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Observe bem, cheguemos com confiança. Vai chegar onde? Ao trono da graça. Como se chegar ao trono da graça? Através da nossa fé, através da nossa confiança diante de Deus. O que confiança é essa? É ousadia, é certeza que você é salvo em Cristo, é certeza que a sua vida está ligada com o Senhor e que nós vivemos pelo Senhor, como diz Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas a vida que vivo agora vivo na fé do Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, essa passagem bíblica de Efésios 4, 1 e 4, que fala da nossa eleição, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, a presciência de Deus. Antes de haver pessoas na terra, antes de haver geração, antes de Deus criar todas as coisas, o Senhor já tinha um propósito, porque Ele tem a presciência. Nada pega Deus de surpresa nessa terra, porque o Senhor sabe todas as coisas. Então, meus amados irmãos, segundo o seu beneplácito, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Efésios 1 e 11. Amados irmãos, essa passagem de Efésios 1 e 11, que fala do beneplácito, do propósito do Senhor em nossas vidas, ali através de Cristo na cruz do Calvário, quando Ele nos elegeu, nos redimiu, é revelado aqui nesse versículo. Nele digo, e que também vamos ver com herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Eu, meditando sobre isso aqui, aí eu analisando, quem é que vai dar conselho para Deus? A quem vai pedir conselho? Mas o conselho da sua vontade, ou seja, o seu propósito eterno, cumprindo-se em Jesus, vivendo com o propósito de Deus nessa terra, ou seja, agora temos ousadia para entrar na presença de Deus. Amados irmãos, eu meditando lá em casa um dia sobre essa passagem de Hebreus 4 e 16, acesso com confiança ao trono da graça, e eu meditava na seguinte situação: como é que eu vou entrar no trono da graça? Como é que eu vou entrar no trono da graça? Sabe o que significa isso, amados irmãos? A nossa liberdade com Deus. Você tem liberdade com Deus, porque a palavra súplica significa implorar. Suplicar é implorar. Suplicar é clamor. Suplicar é exigir, é buscar o Senhor como herdeiro da promessa. A palavra do Senhor é infalível. Deus vai cumprir a sua palavra. Mas o mais interessante que aprendemos nessa passagem, meus irmãos, que agora, como geração eleita, como nação santa, povo adquirido, através do seu sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos a eleição do Senhor. E sabe o que significa essa eleição? Nos elegeu nele para sermos santos, para sermos povo de Deus, para sermos nação escolhida. Nos remete ao que está registrado em João capítulo 1, versículo 11. Jesus falando ali, e o escritor registrou, ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é que não recebeu Jesus? O seu povo. Ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi crucificado pelos sacerdotes, ele foi condenado por aqueles que eram da lei como sinédrio. Ele foi rejeitado pelos seus. Aí ele fez a promessa, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filho de Deus, agora vai ser eleito do Senhor.
novo e vivo caminho. Mas, meus amados irmãos, agora em Cristo, nós temos o ministério da reconciliação. Que ministério da reconciliação é esse? Ele nos reconciliou. Antes nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz. Antes andávamos no pecado, agora andamos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chamou o seu povo de geração eleita. Deuteronômio 7,6. Alguém abre para mim aí? Deuteronômio 7,6. E outro abre Êxodo 19, 5 e 6. Povo escolhido. Deus fez uma promessa. Êxodo 19, 5 e 6. E outro Deuteronômio 7,6. Deuteronômio 7. Palavra do Senhor. Deuteronômio 7,6. Porque povo santo és o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Êxodo 19, 5 e 6. Nós vimos com Deuteronômio, vai para Deuteronômio 14, 2. Agora, pois se diligentemente ouvide a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Até onde? 6, não, 5, 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ok. Meus amados irmãos, essas duas passagens aqui foram dar promessas para o povo de Israel. 70 almas foram para o Egito quando Jacó subiu. 430 anos depois, somente os soldados nomeados, escolhidos, recenseados, tinha 600 mil homens. E desses 600 mil, só apenas 2 entraram na terra prometida. Porque o Senhor está no controle. Mas o Senhor chamou de meu povo, de nação escolhida, de geração eleita, e deu um princípio a ele. Qual é o princípio? Se guardar os estatutos, se andar na presença dele, cumprir os seus mandamentos. Deuteronômio 14, 2. Porque és povo santo ao Senhor da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Glória a Deus, aleluia. O seu próprio povo, nação escolhida. Como é por isso, amados irmãos? O povo escolhido das nações. Meus amados irmãos, um dia, eu meditando em Mateus 5,48, está rezado assim: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu não entendi nada. Aí eu ficava martelando na minha cabeça: como é que você é perfeito aqui em Deus? É impossível. Não tem como, não tem lógica. Você não é perfeito aqui em Deus. Só que eu aprendi no dia da escola dominical, aí me abriu o entendimento que a palavra concupiscência, na linguagem de hoje, fala da natureza humana. É o que está registrado no capítulo 2 de Coríntios, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Aí no fim ligaram os pontos que a perfeição que o Senhor exigiu é a perfeição da alma, é a mentalidade espiritual, vivendo como nova criatura, andando no Espírito. Por quê? Porque eu tenho carne na Bíblia, não fala dessa matéria aqui não fala dessa carne aqui não, fala da natureza, da mente, da mentalidade espiritual. Quem anda com Jesus tem a mente transformada, ele foi purificado pelo sangue de Jesus. Não é mérito humano, como diz Efésios 2, versículo 9. Não vem das almas para que ninguém se glorie. É pelo sangue de Jesus, como está escrito em João, 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, o Senhor escolheu o povo nessas 3 referências. O povo de Israel, mas ali estava contida a promessa de quê? Da nova aliança.
Porque todos os holocaustos apresentados ao sacerdote apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus. E se cumpriu. E quando a gente vê o sacerdócio ali registrado em Hebreus, nos faz lembrar isso. Agora, meus irmãos, Hebreus 9, 11. E vamos compreender como que o Senhor fez cumprir toda a promessa e agora é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, eu meditando sobre isso aqui, meus irmãos, primeiro vamos ler para vocês que cada crente agora tendo acesso ao trono da graça, cada crente acessa com confiança a presença de Deus, ele tem liberdade com o Senhor, e cada cabeça da sua família, ele é o sacerdote da sua casa, ele tem que interceder pela sua família na presença de Deus. Cada servo de Deus tem liberdade com o Senhor. Quem nos concedeu isso foi Jesus. Foi Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 9:11, para não perder tempo. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuro, por maior e mais perfeito que o tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. Louvado seja o nome do Senhor. Ao versículo 12: nem por sangue de bode, de bezerro, mas por o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque se o sangue de touro, de bode, sido de uma novilha, espargido sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, purificará nossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Isto é, mediador de uma nova aliança ou de um novo testamento. Todas as coisas se purificam com sangue, segundo a lei. Tudo tinha que ter o sangue. E eu não entendi isso aqui, que o sacerdote aspergia o sangue sobre as pessoas para cumprir a palavra, porque é simbólico, é um ato simbólico, igual quando o povo de Israel saía do Egito, que foi ordenado que ele passasse sangue nos umbrais das portas, que simbolizava o sangue de Jesus, é um ato profético. E eles saíram e o anjo da morte passou e não entrou em nenhuma casa que tinha marca do sangue do cordeiro passado nas portas, porque simbolizava o sangue de Jesus. Se o sangue de uma novilha, se o sacrifício de animais purificava os pecados de alguém, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu uma vez só, purificar nossa consciência. O que precisa ser purificado segundo essa palavra? A nossa consciência das obras mortas. Quando a pessoa nasce de novo, encontra-se com Jesus, é o Espírito Santo que opera a transformação, não é por força humana. Tem gente que luta a vida inteira e não consegue ter uma vida transformada pelos seus próprios esforços, por mais que lute para se consagrar. Mas quando o Espírito Santo entra, uma pessoa que pode estar no dia que se converte, Jesus batiza, Jesus transforma, e quando você demora muito, você vê pregando, fazendo maravilha, ou sendo usado grandemente na mão do Senhor, porque essa mudança que faz é Deus, é o Senhor que opera. Louvado seja o nome do Senhor.